Mestrar por si só já é uma tarefa bastante trabalhosa pela quantidade de elementos que o mestre ou mestra da mesa tem de lidar durante as sessões de jogo. Não bastasse tudo isso, eles ainda têm de gerar o interesse dos jogadores nesse mundo, torná-lo vivo. E ao longo do vídeo de hoje, eu vou ensinar você a criar a ambientação ideal para o seu universo, para a sua mesa em 5 passos bem simples. Saudações a todos, eu sou o Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está no Rotina de Mestre. Como já dissemos algumas vezes aqui no canal, o RPG é um jogo interpretativo, onde vamos nos juntar com nossos amigos para criar uma história. Porém, esse também é o maior desafio para os jogadores, porque eles têm que, de fato, interpretar aquele personagem, viver o que eles estão vivendo, e para isso, é preciso eles estarem muito imersos no que está sendo contado. E diferente do que muitos pensam, você não precisa ser um Leonardo DiCaprio, um ator absurdo para fazer isso, da mesma forma que não precisa ser ninguém super sensitivo. Você não vai flopar a minha história com a Ari, pai. Não vai. Por isso, o mestre tem de preparar e fazer uma ambientação mínima que seja para que as pessoas, os seus jogadores, consigam emergir nessa história e fazer com que seus personagens sejam mais críveis e tomar atitudes baseadas no que os personagens estão sentindo. Em outras palavras, você quer auxiliar ao máximo que os jogadores sintam aquilo que os personagens estão sentindo, ou o mais próximo possível disso. Mas é aí que tá o BO, é aí que o mestre chora e a mãe não vê. Não é uma tarefa muito fácil mesmo não, é foda. É importante então você saber que a ambientação deve ser uma preocupação do mestre. A ambientação nada mais é do que a parte viva do seu cenário. Então, quanto mais elementos, quanto melhor for a descrição do mestre, mais o jogador vai sentir que faz parte daquele ambiente. E, consequentemente, o personagem dele também. E quando você, como mestre, consegue atingir essa ambientação, ou fazer com que ela seja o mais natural, o mais crível possível, isso significa que será refletido também nas atitudes que o personagem irá ter. Vamos pensar então na descrição de uma taverna comum. Vocês entram na taverna que está cheia. Vocês procuram uma mesa vazia para comemorarem os espólios da última aventura. Pedem a especialidade da casa e começam a se embebedar de cerveja. Agora, olha como pode ficar muito melhor se vocês adicionam apenas alguns detalhezinhos a mais. Vocês entram na taverna Búfalo Atropelado. Ela é feita de madeira e pedra e está cheia de gente das mais variadas raças, todos felizes, cantando e dançando. Ao olharem ao redor, conseguem encontrar uma mesa bem ao centro que está vazia. Enquanto se sentam, o cheiro de porco assado invade as narinas de vocês, incentivando-os a pedir desse prato junto com um belo vinho para acompanhar. Como puderam ver, nós não mudamos a linha de ação dos personagens, eles continuaram fazendo a mesma coisa. Apenas adicionamos alguns detalhes que faz toda a diferença na hora da imersão. Isso significa que os jogadores realmente vão entender e acreditar que estão ali. E mais importante de tudo, que aquele lugar realmente é vivo. Porém, vamos aqui entender uma coisinha. Não é porque o ambiente tem gente que necessariamente ele tem vida. Você pode descrever um cemitério e fazer ele vazio, com aquela atmosfera tensa e tenebrosa, e parecer muito mais vivo do que a festa de um conde no meio da cidade. Porque, afinal de contas, é isso que significa ambientação. É fazer parte, integrar-se. E com isso em mente, agora que o conceito está mais claro na sua cabeça, vamos entender os 5 passos que vão fazer as suas mesas mais imersivas. E o primeiro deles é: que rufem os tambores. Defina bem o cenário. Se eu falar pra você, agora, pensa numa praia, automaticamente seu cérebro já vai pensar em elementos que compõem essa praia, o seu conhecimento sobre praia. Mesmo assim, o seu papel como mestre é trazer esses elementos na sua narração, tornando tudo um pouco mais crível para quem está ouvindo. Principalmente quando a gente pensa que estamos falando muitas vezes em um mundo fantástico. Então, fale sobre a cor da areia, sobre a cor do mar, sobre como as ondas quebram e vão até a margem, o começo ali da praia, sobre as gaivotas, sobre outros elementos visuais que ali estão. Isso vai ajudar muito, eu garanto para você. Porque dessa forma, eles alinham o que já conhecem sobre praia junto da sua descrição, criando um ambiente único,
condizente à narrativa que você está contando junto com eles. Por exemplo, quando a gente fala de ambientação, sobre fazer parte, sobre integrar-se ao ambiente, para me sentir mais ambientado aqui na plataforma do YouTube, você poderia deixar o seu like, a sua inscrição aí no Rotina de Mestre, não poderia? Tô melhorando, essa aí veio de rasante. Se você gosta do conteúdo que eu tô trazendo, tá curtindo todo esse esforço, essas informações que eu tô trazendo pra você, dá essa força aí pro canal. Lembrando que tem vídeos novos toda semana, junto de shorts também, que eu tô explorando um pouco mais esses vídeos curtos pra galera que gosta, beleza? Sem mais delongas, o segundo passo para você criar uma ambientação muito maneira para sua mesa é: trabalhe os sentidos, as sensações. Essa é uma das dicas mais importantes, se não a mais importante quando o assunto é ambientação. Para que os jogadores sintam na pele a história, o ambiente, o que está acontecendo ali, é preciso que você, aguce os sentidos deles. Dessa forma, você vai estar criando sensações diferentes que permeiam aquele ambiente. Então, naturalmente, de uma forma totalmente espontânea e inconsciente, eles vão começar a imaginar isso. Mesmo que não seja tão claro, o simples fato de você falar que existe, falar que tem, já torna algo muito diferente de uma narrativa qualquer. Imagina você entrando num esgoto e você comentando como o cheiro ruim acaba impedindo com que eles se sintam confortáveis lá dentro. Isso por si só já cria uma aura totalmente diferente do vocês entram no esgoto e seguem em frente. Sobre como o calor ali no local os deixa desconfortável, sobre o cheiro da maresia ou até mesmo o barulho das gaivotas. Tudo isso cria sensações, mexe com as sensações deles. Então, abuse muito disso, vai valer a pena. Terceiro passo, contexto atual do local. Independentemente se os jogadores estão participando do evento da coroa local, no reinado de, do Deus Sol, ou se estão enfrentando um dragão vermelho ancião para salvar a cidade. Você precisa, como mestre, deixar claro o contexto no qual eles se encontram. E quando eu falo contexto, eu digo da situação atual, das vantagens e desvantagens que eles estão enfrentando durante aquele combate ou aquela investigação, durante aquela pesquisa, enfim. Quando você sabe o que está em jogo, o que você pode perder e o que você pode ganhar, ajuda muito mais, vocês não fazem ideia, a criar tensão, a fazer com que eles se importem com o que está acontecendo. Ou seja alegria, felicidade, amor, tristeza, raiva, ódio, tudo isso ajuda na ambientação do lugar quando você contextualiza muito bem a situação, consequentemente ajudando na imersão deles também. Tipo, uma vez que eu tava jogando, eu jogo com uma ladina em uma mesa e o mestre falou: olha, esse dragão aqui é um feiticeiro e ele vai castar Wish, e com Wish ele caça Simulacrum e consegue criar um clone dele mesmo. A gente enfrentou 2 dragões, foi top. Maravilhoso. Uhul! Quarto passo, trilha e efeitos sonoros. Se tem uma coisa que cria uma ambientação quase que automática para sua mesa, é uma trilha sonora de fundo ou aquele efeitinho na hora certa. Aqui mesmo no canal, vou até aumentar um pouco. Essa trilha aqui é para deixar vocês mais confortáveis, uma música gostosinha de ouvir enquanto a gente bate esse papo. A trilha sonora tem o poder de potencializar muito as suas mesas. Desde aquele combate épico com um tarrasque de final de campanha, até o momento mais íntimo do personagem, com um NPC antigo que voltou do seu background, que é super importante para a mesa agora. Seja eles indo fazer compras e tendo aquele som de mercado, um ambiente de pessoas falando, de espadas batendo, de ferreiros fazendo as suas forjas, ou do mercador vendendo peixe falando 2 por 1 pelo preço de 3, entendeu? Tudo isso ajuda. E quando falamos de efeitos sonoros, ao entrarem na masmorra, eles podem ouvir o som estridente do grito, do lamento da Banshee e gelarem até os ossos deles. Tudo isso é muito necessário e você, como mestre, faz bem em tirar um tempinho durante o preparo da mesa para separar um efeito sonoro aqui ou a trilha sonora para algum momento específico que você queira. Seus jogadores vão agradecer, eu garanto. Quinto passo, menos é mais. Pô, Caio, mas você tá falando até agora que eu tenho que descrever o cenário, as sensações, criar essa ambientação. Sim, eu disse.
Mas isso não significa que você precisa ser um Tolkien ao descrever o cenário para os jogadores e falar da gota do orvalho que cai ao longo de 30 segundos durante a madrugada do dia 7 no solstício de verão. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Descreva apenas o essencial, os pontos principais de interesse do local. E conforme os jogadores vão se interessando em uma ou outra coisa, você aprimora essa descrição. Digo isso por 2 motivos fundamentais. O primeiro é para o mestre não monopolizar o tempo do jogo. O mestre já fala o tempo inteiro durante as sessões, ou pelo menos a maior parte desse tempo. Passar ainda mais tempo descrevendo algo que talvez nem leve a lugar nenhum, vai tomar ainda mais tempo, e seus jogadores também querem criar e jogar, interagir com personagens e o mundo. O segundo é que é muito melhor você descrever e ambientar os jogadores em locais que eles queiram explorar. De nada adianta você descrever durante 10 minutos e dar super foco, atenção e energia na praia se eles na verdade querem ir para as montanhas. Em outras palavras, foque naquilo que os personagens estão interessados em fazer, e baseado nisso você vai construindo com eles uma narrativa muito melhor, muito mais imersa e muito bem ambientada. Espero eu que essas dicas tenham sido úteis para você. Você já conhecia elas? Já aplicava elas? Tem alguma outra dica que eu poderia ter dado e não dei? Comenta aqui embaixo, usa o campo dos comentários para dar a sua opinião, me dar feedback sobre novos vídeos. E caso você queira me seguir nas redes sociais, saber um pouco mais sobre minha rotina, ver o que eu faço ao longo do dia, ver as besteiras que eu posto lá, meu Instagram tá passando, aqui na tela, você será muito bem-vindo por lá. Lembrando que essas dicas de ambientação servem para qualquer sistema, não apenas para D&D. E se você não conhece nenhum outro sistema ou tem vontade de conhecer novos, tem um vídeo que eu vou deixar aí para vocês sobre 3 sistemas de RPG diferentes de D&D. Dá uma olhada lá, tá muito legal, fiz com muito carinho para vocês. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, te vejo no próximo nível.